Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento da liturgia, abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos ler alguns versos, o capítulo é muito grande, e pela questão do tempo nós vamos refletir em alguns versos e trazer aplicações para a nossa vida. Isaías 40, no verso 1 nos diz: Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Vós que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Vamos ao verso 40, verso 12. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? Quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Vamos ao verso 28, 40 a 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece quem não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, comerão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Tu és a nossa força, Tu nos revigora e fortalece em nosso ministério, a começar por nós, meu Deus, e por todos que se encontram aqui na remanescente. O Senhor tem nos protegido, tem nos fortalecido e revigorado. Sentimos a presença do Teu Espírito nos conduzindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as forças opressoras sejam repreendidas agora, que toda seta de cansaço, toda palavra de desestímulo, toda seta de opressão, toda seta de enfermidade física e espiritual seja repelida pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Santo Espírito, que todo mal parte em retirada. Ó Santo Espírito, eu te invoco neste momento. Traz palavra por meio da minha boca, por meio do profeta, nesta manhã, e fala conosco, meu Deus, nos fortalece, nos anima. Ó Santo Preceptor, te invocamos nessa manhã. Glorificado assim seja, meu Deus, que essa palavra atinja todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por essa palavra. O nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, Ele não se esquece do seu povo, Ele tem uma aliança firmada conosco. Quando Ele vê em nosso coração, pois o Espírito dEle visita a todos, Ele sonda os corações, Ele percebe em nosso coração a opção, o sentimento de buscar a libertação, de buscar fôlego nele, de encontrarmos alívio em Sua palavra. Ele vela esta palavra para cumprir na vida daqueles que invocam. Pois assim nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O profeta Isaías trabalha de uma forma impressionante. Ele tinha muita habilidade com as letras
e ele assim desfere algumas profecias 200 anos antes delas se cumprirem de uma forma impecável. Haja vista que o capítulo 40 está associado ali com o capítulo 45, e ele chama o libertador Ciro, o príncipe Ciro persa, que ainda nem havia nascido, e que ele haveria de ser o grande emancipador, libertar o povo israelita, o povo de Judá, de um cativeiro de 70 anos, que também foi predito por Jeremias, e conceder um edito de libertação para que eles pudessem retornar para Jerusalém. 70 anos de cativeiro que assim duraram sobre o exílio em Babilônia, e o edital de libertação, a conquista de Babilônia, e o edital de proclamação de liberdade para que os judeus retornassem a Jerusalém e restaurassem. Talvez você não esteja entendendo pela complexidade dos fatos históricos, mas quando Judá retorna para Jerusalém, é um dos sinais da aliança que ele tem com Davi. Haja vista Apocalipse 3:7 nos fala que ele tem a chave de Davi, uma aliança eterna com Davi. A ele, ao rei Davi, foi prometido um reino eterno. Isso indica que, por mais que houvessem pecados e falhas na nação de Judá, o Senhor tinha uma aliança a cumprir, um propósito de salvação a se cumprir com Judá, com a linhagem de Davi. O reino eterno haveria de ser estendido pelo Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. E isso se cumpriu. Muitos pensaram que no exílio havia se acabado a compaixão de Deus e que o povo não haveria mais de retornar à terra da promessa. Mas o nosso Deus faz cumprir. Dia 14 de maio desse mês completou-se aí mais um aniversário do Estado de Israel. 14 de maio de 1948, houve a participação de um brasileiro e se consolidou o Estado de Israel. E nós vemos o cumprimento das profecias. O mesmo Isaías profetizou que os judeus espalhados por todos os 4 cantos da terra haveriam de retornar para a terra que Abraão demarcou, que Davi conquistou. Jerusalém é a capital de Israel, é cumprimento da palavra de Deus. Por que eu citei essas profecias? Para que você creia na palavra de Deus. Porque em muitos momentos da vida, doutônica enfatização, aplicação para as nossas vidas, em muitos momentos da nossa vida, nós seremos alvo da injustiça, nós seremos alvo do cansaço, do desgaste das lutas, nossos ministérios, nossa vida como pai, sua vida como mãe, sua vida como filho de Deus, sua vida como servo de Deus, missionário do Senhor, seja qual for a função, ou testemunhando de Jesus Cristo lá dentro daquela fábrica, ou no banco, ou dentro da universidade, a sua vida vai ser afetada por setas, por ataques opressores. As hostes espirituais das trevas vão se unir para tentar armar armadilhas que possam muitas vezes atingir você. Você vai se ver amarrado. Veja que a linguagem figurada de setas, de lanças, de cadeias, correntes são utilizadas dentro da palavra de Deus, não somente em forma figurada, mas que no plano espiritual verdadeiramente os inimigos, os espíritos imundos querem nos amarrar, querem muitas vezes nos prender com correntes, querem desgastar a nossa alma. Então tudo ocorre primeiramente no plano espiritual e você tem que entender isso. Veja que Isaías está revelando por meio de metáforas acontecimentos que já foram determinados no plano espiritual. Soberano Deus determinou no plano espiritual que haveria um redentor chamado Ciro e que ia conceder edital de libertação do exílio que duraria 70 anos. Olha que profecia incrível! Falando em detalhes de profecias que vão acontecer. Porque quando Isaías escreveu esse texto, Ciro não tinha nascido. Eles nem conheciam muito da cultura dos persas. Ouviam falar da cultura dos persas. Está sendo citado aqui. Ele já fala de um exílio, porque o povo vai pecar.
o povo da aliança vai pecar e vai sofrer vara de correção durante 70 anos. Uma nação que já foi libertada de um cativeiro de 430 anos no Egito vai ser submetida a um exílio de 70 anos em Babilônia, uma nação pagã. O profeta Jeremias fala, em outras palavras, que Babilônia seria usada como vara de correção pelos pecados de Israel, a começar pelos reis, pelos sacerdotes. Ezequiel revela todos os cultos ocultos que os sacerdotes, que tinham a incumbência de ensinar o povo de Deus, aproximar o povo de Deus, tinham se contaminado. E o povo foi a reboque nessas práticas. Houve a negligência do ensino. Por falta de conhecimento, meu povo padeceu. As 10 tribos do norte foram levadas cativas. Judá também, em 3 incursões de Babilônia, foram levados para o exílio. E aí foi algo terrível, pois o cativeiro, o exílio, ficar agora numa terra em escombros, sem liderança, vendo as ruínas, vendo o que sobrou do templo totalmente destruído no ano 586 por Nabucodonosor, geraria, como gerou, como diz Isaías aqui, desesperança, falta de estímulo, falta de liderança, poucos querendo ter comunhão com esse Deus. Esse Deus falhou em nos cuidar. Uma nação pagã que adora diversos ídolos nos venceu, nos oprimiu, levaram nossos parentes para uma terra pagã. Veja que o nosso Deus já antevê de forma pré-determinada, ele já fala em consolo, ele já fala em perdão, ele já fala em quem vai preparar o caminho, quem vai ser o batedor, que venha diante de um rei que vai redimir, de um rei que vai perdoar, de um rei que vai consolar, de um rei que vai reverter o quadro. Consolai meu povo, consolai, diz o Senhor, confortai o coração de Jerusalém e proclamai que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado. Vossos pecados perdoarei, dos vossos pecados não me lembrarei mais. Quando o Senhor Jesus Cristo assim efetuou o seu sacrifício na cruz do Calvário, foi-nos aberto um caminho. O escritor de Hebreus é enfático em mostrar o cumprimento dessas promessas de remissão, de redenção, executadas e realizadas em Jesus Cristo. Houve o perdão dos nossos pecados, pois quando assim pedimos perdão, confessamos os nossos pecados, a nossa maldição, a maldição dos nossos pecados, foi imputada sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E em sua ressurreição dentre os mortos, cumprindo os requisitos da lei, pois ele era o único que poderia, como o próprio Deus, encarnado, ressuscitado, efetuar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Temos nele a remissão dos pecados, assim nos diz Efésios capítulo 1. Nós temos nele, no seu sangue inocente, no seu caráter inocente, a remissão dos nossos pecados. Veja que ele fala em consolo. Tem consolo. Por que ele fala dessa forma? O povo ainda nem havia sido levado para o cativeiro em Babilônia. E ele já está, de certa forma, demonstrando porque ele viu, entre aspas, as caravanas que viriam do rei Zorobabel, conduzidas pelo tetraneto de Davi, Zorobabel, que estava lá em Suzã, e ele conduz uma expedição. Vamos voltar para Jerusalém. O nosso Deus ainda tem plano de salvação por meio de Israel, que é a luz do mundo. Aí Zorobabel, no ano 535 a.C., conduz essa leva de restauração. O Espírito Santo conduz os que estavam lá em Babilônia e outras províncias também dominadas agora pelos persas, pelos medos e persas, e eles voltam com essa motivação. Vamos voltar para Jerusalém para restaurar a cidade, restaurar o culto e adoração ao único eterno Deus. Ele vê, entre aspas, em outras palavras, Esdras conduzindo a segunda expedição, com o intuito, vamos construir o templo, vamos construir a casa do Senhor, organizar os levitas, o sacerdócio para oferecer sacrifícios,
para que o povo penitente, o povo arrependido, possa se aproximar do Senhor e possam ser ensinados, para que as culturas pagãs não entrassem com seus ensinos impuros e houvesse, de certa forma, aí uma mesclagem da adoração a Deus com a adoração a deuses pagãos. Neemias vem com esse foco. Quando ele sabe que essas duas expedições não concluíram a obra, ele vai se dedicar ao jejum. Eu vou para Jerusalém, eu vou me afastar aqui do cuidado do meu rei, o Artaxerxes, o Assuero, esposo da rainha Esther, e vou lá concluir a obra. A cidade precisa ser cercada das contaminações pagãs que estão ao redor, porque foram por essas contaminações, as infiltrações, cooptações, é que Judá, Jerusalém foi contaminada e sofreu o juízo. Ele está prevendo tudo isso aqui, e ele já está prevendo, entre aspas, a vinda do Consolador. Nós não seríamos mais submetidos, como os fariseus e muitos da dispensação passada, à lei de Moisés. Nós temos ela escrita aqui na Bíblia Sagrada, mas agora o Espírito, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos e nos faz confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos, está em nossos corações, e Ele nos consola, Ele nos orienta. E quando nós estamos na verdade, o que acontece? Um alvo é colocado em nossas costas. As forças das trevas vão se opor a nós e vão tentar nos destruir. Vão tentar pôr casca de banana. Vai ali, o diabo vai colocar seus agentes, seus infiltrados, para tentar impedir a obra, para tentar nos inibir, impedir o nosso testemunho. Mas ele descerá, o Espírito do Altíssimo descerá sobre nós. Como Joel profetizou bem antes de Isaías, esse Espírito vai nos conceder sonhos, visões, vai nos consolar, porque quando estamos testificando de Jesus, somos afetados. Veja, no Instagram existem ali shorts, vídeos curtos, de missionários que foram para a obra e voltaram para o Brasil, às vezes às pressas, porque a pressão foi muito grande. Algumas castas de demônios só são afugentadas com jejum e oração. Voltaram com malárias e outras doenças. Sem contar que alguns bruxos dominam aldeias em certas regiões. Locais, clubinhos secretos abominam o Evangelho de Jesus Cristo e lutam. Existe uma batalha espiritual constante. E muitos voltam às vezes para suas bases missionárias com algumas enfermidades. Não é fácil. Os abalos emocionais, os ataques emocionais não são fáceis. Veja quando Paulo faz a narrativa de suas aflições: fome, nudez, perigo, espada, entre falsos irmãos, naufrágios, quarentenas de açoites. Desbravar o Evangelho não é fácil. Nós temos o privilégio hoje que Paulo já abriu o caminho, ele já foi com a foice cortando, abrindo o caminho, lançando sementes, formando discípulos como Jesus. Paulo tinha essa consciência de formar discípulos antes de conquistar as massas, porque as massas muitas vezes não aguentam tranco. Eles ouvem o Evangelho, se emocionam, mas quando vem, como diz o pastor Silas Malafaia, quando vem o primeiro rabo de arraia, a pessoa perde o foco, perde o ânimo, porque ficou num Evangelho superficial, e a pessoa volta para o engodo de novo, ou volta para o vômito, ou volta lá para o chiqueiro, como a porca lavada e o cão que volta ao vômito, fica em estado pior que o primeiro. Existe todo um trabalho a ser observado nessas pessoas que fraquejam. Minha alma não se alegra com aquele que recua. Isaías está vendo tudo isso aqui. Proclamai que já cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado. Somos chamados para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Fomos convocados para fazer a sua obra. Nada impedirá, não existe unção de blindagem. Estaremos sujeitos muitas vezes por pouco conhecimento, por às vezes estar distante da palavra de Deus, nos esquecermos de certas orientações e cairmos em pecado.
não fugirmos do pecado como José fugiu ali da tentação. Somos orientados a fugir da tentação, e às vezes a pessoa fica brincando na beira do abismo, se achando presunçosamente que é muito forte. Aí o diabo vem com laço, usando aquele agente, e amarra a pessoa no pecado, aprisiona a pessoa com correntes. Veja que o diabo acusa, vai usar pessoas ao seu redor para te colocar para baixo. Você é fraco, você não tem condição, seu ministério falhou, você fracassou, você não tem condições. Como eu disse, o escritor de Hebreus, ele é bem enfático em dizer que os vossos pecados perdoarei e dos vossos pecados não me lembrarei mais. Isso foi dito por Jeremias quando profetizou acerca dos benefícios da graça, a graça do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós, e a concessão do Espírito Divino sobre toda a carne, reafirmando que Joel também havia profetizado. Nossos pecados foram perdoados se verdadeiramente nós o confessamos, se há sentimento de arrependimento e de abandono. Pastor Fernando, como eu faço para abandonar os vícios? Somente pelo poder do Espírito Santo, invocando o Senhor Jesus Cristo e suplicando o poder do Espírito Santo para abandonar os pecados. Veja que ele fala ele profetiza acerca de João Batista, que entre aspas tinha um grau de parentesco entre o Filho de Deus encarnado e João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Vemos que ele foi um preparador, pois o Senhor Jesus Cristo estendeu a mensagem: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Ele trouxe a mensagem de um ato simbólico, de uma cerimônia chamada sacramento, o batismo das águas, onde aqueles que aceitassem a mensagem de arrependimento deveriam descer as águas e simbolicamente os pecados ficariam ali submergidos às águas e a pessoa se levantaria das águas como nova criatura. Um testemunho simbólico, religioso, místico para aqueles que estavam ali vendo e presenciando que aquelas pessoas estavam arrependidas de seus pecados. A voz que clama: preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Fala acerca de João Batista, pois ele mesmo reproduziu esta palavra. Malaquias, em outras palavras, lá nos últimos versos do capítulo 4, também fala acerca disso, falando de alguém que viria primeiramente ali no período já do Senhor Jesus Cristo para preparar o caminho do Senhor com uma mensagem de arrependimento. As multidões iam até o maior de todos os profetas. Assim disse o Senhor Jesus Cristo: dos nascidos de mulher, ele foi o maior de todos, João Batista. Ele preparou o caminho para o Senhor. Endireitai os caminhos. Temos que ter ciência de que pecados podem nos afetar. Podemos optar por pecar, não resistirmos às tentações e cairmos. O nosso Deus está aberto por meio da mensagem de arrependimento, da exortação ao pecado e arrependimento, está pronto a nos acolher novamente. O Senhor está sempre aberto para, enquanto há fôlego de vida, o Senhor está sempre aberto a nos acolher para a salvação. Vós que clama no deserto, chama nesta manhã. Teu pecado, o diabo te acusa, usa pessoas ao teu redor para te acusar, mas o Senhor te traz mensagem nessa manhã. Se você verdadeiramente está arrependido, em nome do Senhor Jesus, os teus pecados foram perdoados. E o Espírito de vida, o Espírito que inspirou essa palavra, diz que você está perdoado e existe salvação, existe solução. A cana está meia quebrada aí, o pavio está fumegando, você está ali esmorecendo, mas o Senhor vem com seu fogo, reanima a tua alma hoje, para que você continue a avançar. Louvado seja, porque ele vai demonstrando do capítulo 1, 41 até o verso 11, estas metáforas, utilizando a seca relva, no verso 7 a seca a relva, cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva,
Veja que Tiago utilizou o verso 6 e o verso 7 que acabamos de ler para dizer sobre a brevidade da vida. Nós estamos numa vida e às vezes a gente pega um álbum de fotos ou pega lá um livro de história, vê alguma notícia e vê como passaram rápido os anos, né? A gente olha assim, poxa, já passou 3 anos desde que aconteceu isso, já passaram-se 8 anos que ocorreram isso. Meu, parece que foi ontem. O Santo Consolador nos sustentou, proveu em nossas vidas, estamos de pé. São os milagres que o Santo Consolador, esse que está prometido aí no capítulo 41, sobre as nossas vidas. E quando olhamos no espelho, nós temos um choque quando vemos os nossos cabelos brancos. Alguns amigos meus, um que se encontrou esses dias comigo, diz: poxa, você ainda tem cabelo, Fernando, e eu que não tenho mais nem cabelo, né? Vendo ali que os cabelos caíram, né? O tempo passou tão rápido, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Isaías no capítulo 40, versos 6 e 7, ele fala acerca disso. Daquela gotícula de orvalho que sobre a folha vai encontrando uma inclinação cada vez maior. Quanto maior a inclinação, a gotícula desce com mais rapidez. Bem assim é a vida da gente, né? A gente luta para chegar aos 18, depois dos 18 ali, a gente fala, não passa tão rápido o tempo, e de repente, quando a gente vê, já está com 55. E até mais para alguns, né? Nesta manhã. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A brevidade da vida, e a vida é feita de opções. Decisões que foram tomadas em certas fases da vida trazem implicações em diversas outras fases, colocam impedimentos, atrasam a nossa vida, atrasam aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Mas uma coisa é bem certa, que independente dessas escolhas que atrasaram, que trouxeram infortúnio, dor, tristeza, perda, o nosso Deus mantém firme aliança, comprovando o que eu falei no início da mensagem. Deus manteve uma aliança firme com Davi. Deus quer entregar e conceder à nossa vida a eternidade. Veja no verso 10, o Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço, o seu galardão está com ele e a sua recompensa acompanha. Vale a pena, pastor Fernando, seguir esse Deus que o Senhor oferece aí na plataforma do YouTube? Sim, vale. Eis que cedo vem, o galardão está comigo para conceder a cada um segundo as suas obras. Continua purificando as suas vestes no sangue do Cordeiro. O pecado vem contra a tua vida, a injustiça vem contra a tua vida, para que você fique parecido com os desse mundo, que é jaz do maligno. Continue perseverante. Os que perseveram, como os da igreja de Filadélfia, vão receber memoriais, vão receber galardões. Veja que ele fala no verso 10, na parte B, o seu galardão está com ele. Tem recompensa para aqueles que se banham no sangue do Cordeiro, para os que vivem posicionados no Espírito Santo, no poder do Espírito obedecendo, no poder do Espírito fazendo a obra, glorificando ao Senhor Jesus Cristo nas obras. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. No verso 11 ele fala, ele cuidará do seu rebanho como um pastor, recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo e guiará mansamente as que amamentam. Nós vemos o cumprimento dessa profecia, a relação em Jeremias 31:10, Ezequiel 34:23, em Davi, que quando assumiu o trono em Jerusalém, ali consolidou as ovelhas, as 12 tribos de Israel, unidas numa só confederação. Veja João capítulo 10, o pastor que protege as ovelhas. Os que estão guardados no aprisco do Senhor estão protegidos do lobo, do devorador, do falso pastor também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Como crer nessa mensagem, pastor Fernando? Isso aí já teve cumprimento, essas profecias. Posso eu crer? Isaías quer levar os que leem este texto como aqueles que viram o cumprimento. O príncipe Ciro recebeu de Daniel. O profeta Daniel pegou esse texto de Isaías 45, do 40 ao 45, e deu para o príncipe Ciro. E o príncipe Ciro ficou impressionado, citou o meu nome há tanto tempo atrás, 150 anos antes.
É, príncipe Ciro. E aí ele já deu o edito de libertação do povo, daquele cativeiro de 70 anos. Zorobabel ali conduziu a expedição, como falamos aqui. E aí do verso 12 em diante ele começa a trazer a compreensão de a mente de uma criatura. Todos nós somos criaturas de mente limitada, com competências limitadas. Até a IA dessa terra é limitada, até os maiores gênios científicos dessa terra são limitados, por mais que nos impressionem pela capacidade de armazenar conhecimento e cultura, eles são limitados. O nosso Deus transcende a tudo isso. Veja que a ciência limitada dessa terra vai dizer para você que o universo é infinito. E eu te afirmo que não existe nada infinito além de um Deus infinito. Somente Deus, o Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito possuem atributo de eternidade. Então não existe essa conjectura de universo infinito e de outros seres que são criaturas demoníacas, que são infinitas e querem ajudar a humanidade a evoluir. Não caia no engodo, no false flag desses que já estão dominados. Veja os escândalos da CIA e os telejornais já estão. Antes falavam que era teoria da conspiração. Agora está explícito quando esses documentos vieram à tona e em jornais de grande circulação, CNN, Globo News e por aí vai. Quem mediu as águas com a concha da mão? É bem provável que nós, quando estivéssemos ali, quando crianças, numa bacia d'água, nós tentássemos ali com uma mão tirar algumas mãozadas, algumas conchadas de mãos com as mãos a água ali e conseguimos esvaziar talvez uma tigela ou talvez uma bacia d'água. Mas veja aí, quem mediu as águas com a concha da mão? Indicando que o nosso Deus, ele tem esse poder de medir com as suas mãos. Sendo ele Espírito, é uma forma figurada, uma metáfora para dizer o poder ilimitado do nosso Deus em saber a quantidade de água que existe sobre a terra. Quem mediu a extensão dos céus? Não fala de um céu só, mas de céus. Existem céus que estão acima da nossa compreensão. Olhamos para o céu e vemos que o sol iluminado torna ele azul claro. Mas existem outros céus, outras esferas, ao qual todos esses céus e todas essas esferas estão sob o controle de um Deus soberano que está acima de todos os céus. A teologia judaica aí cita 7 céus. Não temos comprovação na Bíblia para isso. O apóstolo Paulo vai até o 3º céu. Com a medida da extensão dos céus com o palmo, quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Veja que há uma necessidade de balanças poderosíssimas para saber